Guardiões da Galáxia Volume 3 encerra com uma das cenas pós-créditos mostrando a nova formação dos Guardiões e apresentando uma das personagens que é bem importante nos quadrinhos e que aqui na Marvel chega de uma forma diferente, mas com algumas semelhanças da personagem nas HQs. Estamos falando da Fila e agora a gente vai explicar um pouquinho mais de como a história dela no UCM, essa origem dela no UCM, conversa também com a origem dela e com os poderes que ela tem nas HQs da Marvel. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar de uma das cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia Volume 3, a cena que apresenta os novos Guardiões, mas de uma integrante específica, a Fila, né? Aquela garotinha que foi resgatada da nave do Alto Evolucionário e que também entrou para essa formação principal dos novos Guardiões. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também quero avisar que já temos 2 vídeos de Guardiões aqui, um falando das 2 cenas pós-créditos e um outro respondendo algumas das perguntas de vocês. Então depois desse aqui, deem uma olhadinha por lá. Nos momentos finais de Guardiões da Galáxia 3, vemos a mais nova criação do Alto Evolucionário, formas de vida que demoram muito mais para se cansar ou nem se cansam e precisam de apenas 1 hora de sono por semana para render o seu máximo intelectual e físico. Tal experimento está em estágio infantil e uma das crianças se destaca perante as demais, liderando todo mundo após os comandos de Drax e depois entrando para a formação oficial dos novos Guardiões da Galáxia que vemos na cena pós-créditos. Além disso tudo, Fila ainda demonstrou uma energia roxa saindo de suas mãos e de um olho, indicando que ela tem alguns poderes cósmicos que a tornam ainda mais poderosa do que seus semelhantes e ainda mais próxima de sua versão dos quadrinhos. Rocket revela que o nome da garota é Fila e mostra que ela será a Filavel do universo cinematográfico da Marvel. Nas HQs, Filavel está mais relacionada ao núcleo da Capitã Marvel e tem alguns pontos que devemos ver aqui no UCM e alguns outros que já estamos vendo. Primeiro, é bom falar que tal energia que sai dos seus punhos e olho é semelhante às energias de Kamala Khan, Carol Danvers e Monica Rambeau, as Marvels, então provavelmente ela terá sim uma conexão cósmica com essas personagens. Ela não deve aparecer em The Marvels, ainda está muito recente, mas no futuro, quando os núcleos de todos forem culminar ali nos eventos de Vingadores 5 e 6, a Filavel e essas 3 elas devem ter alguma relação também mais próxima. Uma outra semelhança também com as HQs é que nos quadrinhos ela é também uma criação artificial, mas que é tida como filha do Mar-Vell, já que foi criada a partir de material genético do herói. Ela também já foi integrante dos Guardiões da Galáxia e até usou o manto da Capitã Marvel. Sua fase mais popular nos quadrinhos foi quando ela usou os braceletes do Quasar, mas na época que ela assume os braceletes do Quasar, ela ainda entra para os Guardiões da Galáxia. Então vocês estão vendo que tem diversas conexões, né? A Marvel ela tá fazendo isso muito ultimamente. Ela está mudando algumas coisas, origem de alguns personagens, mas mantendo a essência viva ali, que é o que mais importa, né? Então, a gente viu que a Fila nas HQs e no CM, ela é uma criação artificial, ela tem capacidades sobre-humanas e ela tem uma conexão cósmica também, ela tem poderes que vêm do cósmico. Então a gente já viu isso tanto nos quadrinhos, quanto nesse pouco tempo que a gente viu ela no CM. Nas HQs ela é uma híbrida de Kree por parte de pai e Eterna por parte de mãe, tendo poderes combinados de ambas as espécies. Assim, ela tem dons naturais de força, velocidade sobre-humanas, além de capacidade de voar e consciência cósmica, nome dado à capacidade de sentir acontecimentos de todo o universo, assim como a destruição de planetas. Isso é algo que a gente viu em Eternos e a Filavel dos quadrinhos também tem. No CM eu acho que isso ela não vai ter, mas ela também vai ter poderes de origem cósmicos vindo de uma outra fonte, das pesquisas e evolutivas aí do Alto Evolucionário, mas ela deve ser diferente de todas as outras crianças que faziam parte daquele lote dela, né? Ela tem umas capacidades cósmicas aí aparentemente individuais, então ela também é especial e pode ser que ela tenha sido criada depois do Alto Evolucionário ter tido contato sim com o material genético de algum personagem relacionado à Capitã Marvel. Isso possivelmente a gente descubra se as origens da Fila forem mais exploradas no futuro. A gente não tem muita noção, muita base de como o Alto Evolucionário alcançou aquilo, a não ser nessas pesquisas que ele vem fazendo ao longo da existência dele ali, mas pode ter também uma relação cósmica, especificamente no caso dela. Não é que todas aquelas crianças terão isso, mas ela já demonstrou ter. Então agora vamos só falar aqui um pouquinho de como a Fila do CM conversa com a Filavel dos quadrinhos em diversas das semelhanças de tudo isso que a gente falou até agora. Então ela segue sendo uma criação artificial, só que aqui ela é o ápice evolutivo do Alto Evolucionário. Dessa forma, como ele mesmo já antecipou, ela mantém algumas capacidades sobre-humanas como a resistência. A força e a velocidade talvez apareçam também no futuro.
Ela, ainda criança, tem um olho e seu corpo exalando uma energia cósmica roxa. Fila também deve manter essa espécie de consciência cósmica, mas com outra essência, que pode colocá-la na roda de outras heroínas do núcleo da Capitã Marvel. Em relação aos braceletes do Quasar, aqui no UCM ela aparenta também ter braceletes, mas desta vez um que seja uma criação de Rocket Raccoon, um dos maiores mecânicos de todo o universo, que foi capaz de dar aquele braço insano de nanotecnologia para Nebula, né? Um braço que tem umas capacidades absurdas. Ele pode ter criado esse bracelete para Fila, não para dar a ela poderes cósmicos, mas para ajudá-la a controlar, né? Então, os braceletes que o Rocket possivelmente fez para ela, que ela estava usando nas pós-créditos, isso a gente já consegue ver na cena, podem ter sido ali forma de condutores do poder dela. Ele já teve contato com o Thor, por exemplo, ele viu o Stormbreaker se tornando ali um condutor de toda a energia do Thor e tudo mais, então ele sabe também formas de fazer com que crianças e seres superpoderosos aprendam a controlar as suas energias, aprendam a manipular, criando esses objetos condutores. Então, através desses braceletes que o Rocket criou, podemos sim ver no futuro a Fila usando, criando esses construtos e esses campos de energia, esses campos de proteção cósmica. Então, seguindo essa tendência da Marvel, eles mudaram a origem dela, mas mantiveram a essência dos poderes e também do surgimento, né? Mantendo aquela parada de ser uma criatura, uma criação artificial e tudo mais. Mudou muita coisa, mas ao mesmo tempo continua bem parecida com o que vemos nos quadrinhos. Não é a primeira vez que isso acontece no CM e ainda deve acontecer muito, e eu acho isso muito positivo. Comentem aqui embaixo o que mais vocês querem saber sobre essa personagem. Mandem para seus amigos que assistiram essa cena pós-créditos e não entenderam muito a real importância da Fila. Ela não é uma personagem inventada para Guardiões da Galáxia, ela já existe nos quadrinhos e tem muita importância na sua relação com os Guardiões e também com a Capitã Marvel. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo aqui e até a próxima. Tchau, tchau.